Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar um pouquinho das minhas leituras do mês de outubro. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Recadinho de sempre. Pra você que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor, faça isso pra você não perder nada e me ajuda pra caramba, tá bom? E aproveita e deixa o seu like, que é rapidinho, né? Num segundinho aí você clica no joinha e me ajuda pra caramba, beleza? Muito bem, no vídeo de leituras de setembro eu comentei que eu ia começar outubro lendo livros mais levinhos e depois ia pros livros mais dark, mais pesados, pra entrar no clima aí do Halloween. E eu fiz exatamente isso. O primeiro livro que eu li em outubro foi Sua Alteza Real, da Rachel Hawkins, e esse livro é a continuação, entre aspas, da duologia de Como Sobreviver à Realeza, que eu li no finalzinho de setembro. Não é uma continuação direta, porque aqui nesse livro a gente tem uma segunda protagonista, né? Uma outra protagonista, a Millie. Ela é uma menina que tá entrando no último ano do ensino médio e ela consegue uma bolsa para estudar numa das escolas, né, mais renomadas da Escócia. Então ela consegue uma bolsa integral, ela consegue alojamento, consegue tudo. E aí, obviamente, o pai dela deixa ela ir e ela vai pra Escócia pra estudar numa escola top, pra terminar o ensino médio dela por lá. E é uma escola que é muito famosa por abrigar estudantes da realeza escocesa. Então aí que entra o clima, né, de realeza que tem também no primeiro livro. Então alguns personagens que a gente vê ali no primeiro livro vão aparecer aqui no segundo, mesmo mudando a protagonista. E uma dessas personagens é a Flora. A Flora vai ser a colega de quarto da Camille, tá? E a Flora é a princesa da Escócia. Então, o irmão mais velho dela está se casando, né? Esse já era, digamos assim, a sinopse do primeiro livro. O irmão da Flora está para se casar e vai ser o sucessor ao trono, mas a Flora e o irmão gêmeo dela, o Sebastian, são os príncipes. E então a Flora vai morar com a Millie ali no alojamento, vão estudar juntas e tal. E a Millie vai ter que aprender a lidar com uma princesa, né? Porque é uma coisa totalmente nova pra ela. Ela tem que lidar com a questão de título, né? E toda essa postura que a realeza tem. E a Flora, ela não é uma pessoa muito fácil de se lidar, tá? Ela é uma princesa muito... Eu não vou nem falar petulante, mas ela se impõe, ela tem uma personalidade muito forte. Ela odeia que as pessoas tratem ela como uma princesinha mesmo, sabe? Então ela vai se impor, ela também vai querer fazer o inferno naquela escola, porque ela não queria estar lá, tá? Ela não queria estar naquela escola, então ela vai fazer o possível pra, sei lá, ser expulsa, suspensa. Ela tá pouco se lixando pra aquilo lá. Enquanto a Millie, ela tá tipo assim, ela quer muito fazer aquilo dar certo, ela quer focar nos estudos, então a gente vai ter um conflito aí. Mas é claro que se tratando de um romance, a gente vai ver tudo isso se desenrolar, né, até o romance realmente acontecer. O que eu achei legal, porque eu achei bem natural essa transição delas se conhecerem, até realmente acontecer alguma coisa, né? Elas se tornam amigas antes de qualquer outra coisa, e isso é bem legal. Gostei muito do desenvolvimento de personagem da Flora, porque a gente não conheceu muito ela no primeiro livro, né? Ela não era tanto o foco, né, das atenções do primeiro livro, e aqui a gente vê as camadas dessa personagem, né? Porque ela mostra o que ela quer que as pessoas vejam, ela faz as pessoas concluírem o que ela quer que as pessoas concluam sobre ela, mas na verdade tem outra Flora por trás da realeza, por trás do título, por trás do dinheiro. E a gente vai aos poucos descobrindo tudo isso junto com a Millie. Então isso aqui eu achei muito legal. A Millie também é uma protagonista muito bacana. Eu gosto mais da Daisy, particularmente, que é a primeira protagonista, né, do primeiro livro. Mas a Millie também é muito legal, ela é muito fofa, a família dela é show de bola. E esse livro tem o mesmo senso de humor do primeiro, que eu acho o máximo. É um livro mega divertido, pra você ler devagarinho. Os personagens secundários aqui que estão em torno da Flora e da Millie são muito legais, são bem carismáticos. Então eu acho que a autora conseguiu construir isso muito bem, sabe? Só que eu tava falando com uma amiga minha, que também leu a duologia. Na verdade, ela leu o primeiro livro. Ela queria muito que tivesse mais um livro pra mostrar o casamento real, sabe? E eu também concordo com ela. Eu gostaria que tivesse mais livros, mesmo que seja pelo ponto de vista de outras mulheres ali da realeza. Eu acho que ia ser muito legal. Então, eu acabei dando 4 estrelas. O finalzinho desse livro eu achei um pouquinho apressado, um pouquinho exagerado, mas eu também coloquei na minha cabeça que é um romance adolescente, né? Que as protagonistas estão no ensino médio.
que eu já sou uma pessoa mais velha, mas, né, já tô formada, já tô trabalhando. Então, assim, é outro momento da vida, né? Então eu coloquei isso na minha cabeça e eu consegui aproveitar a história, só o finalzinho aí que não me agradou tanto assim. Mas a experiência num todo foi muito legal e eu recomendo bastante essa trilogia, principalmente se você tá sofrendo de uma ressaca literária, porque elas ajudam demais. No próximo livro, eu já quis entrar no clima de Halloween, já quis escolher leituras um pouquinho mais pesadas, e a próxima leitura minha foi O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver. Primeiro que esse livro tem filme, tá? Com a Angelina Jolie, eu não sabia, o filme é de 98, 97, alguma coisa assim, então o livro é mais antigo, tá? Mas esse aqui é um suspense policial incrível. Gente, fazia muito tempo que um livro de investigação policial não me prendia tanto quanto esse me prendeu. Sério, é muito bom. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, se você aí é assinante, tem lá e tem outros livros do autor também. E nesse livro aqui, então, a gente vai ter dois protagonistas. O nosso detetive, ele na verdade não tá mais trabalhando como detetive, ele foi se afastando da polícia porque ele sofreu um acidente 3 anos antes, numa cena do crime, caiu uma viga metálica em cima dele e ele acabou ficando tetraplégico. Então atualmente ele trabalha só dando consultorias pro FBI em algumas cenas e tudo mais, mas a mão na massa ele não coloca, né? Ele tá pensando em se suicidar porque ele quer fazer o suicídio assistido, né? Só que nenhum médico autoriza. Só que ele realmente não vê mais perspectiva, porque ele realmente amava o trabalho dele, ele vivia pra estar lá naquelas cenas de crime, então a gente tem um detetive que é extremamente inteligente, mas está extremamente desmotivado. E a nossa outra protagonista é uma patrulheira que ela foi promovida e ela quis, né, ser transferida para a parte administrativa da polícia. Então ela tá no último dia de trabalho dela como patrulheira. Ela recebeu o chamado de que 2 pessoas foram sequestradas e eles tinham que procurar as pessoas aí na cidade, ver se achavam alguma pista, porque eram pessoas importantes. Tá, o livro todo se passa em Nova York e tá tendo uma conferência da ONU em Nova York, e essas 2 primeiras vítimas, né, que foram sequestradas, elas eram pessoas que participariam dessa conferência. Então foi notado com rapidez que essas pessoas não foram, né, nas reuniões que precisavam ir, realmente desapareceram e a polícia começou a ir atrás. E é essa protagonista nossa que vai encontrar o corpo da primeira vítima. Então, logo eles percebem que não é um caso comum, né, que tá além do que eles estavam acostumados e que realmente é um período muito conturbado, porque muita força policial tá cuidando de proteger, né, essa questão da conferência da ONU. Então, tá tudo meio reduzido, o foco da polícia também tá espalhado aí pela cidade. Então, eles acabam pedindo ajuda pro detetive, né, que tá, de certa forma, aposentado. E eles meio que fazem um laboratório improvisado lá no apartamento dele mesmo, pra ele não precisar ficar se locomovendo, né. Ele mora com um enfermeiro que ele contrata pra ajudar ele em tempo integral. Então, é muito legal porque a moça, que Jesus amado, eu já esqueci o nome. A moça vai virar os olhos dele. E ele, então, através de um ponto de rádio, sei lá, na época não tinha internet nem nada, né, ele vai falar pra ela, olha, vai na cena do crime, faz isso, 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 ele vai ensinando ela a coletar as provas. Isso é muito legal, porque ele vai passando o conhecimento dele pra ela. E, na verdade, ela nem queria fazer isso, ela já queria estar na administração, mas explodiu essa bomba no colo dela, né? Então, ela acaba obedecendo, vai lá coletar as coisas da cena do crime. O assassino, ele é extremamente perspicaz, ele vai deixando pistas, sabe? Ele é muito sádico, ele vai deixando pistas sobre a próxima vítima. Os policiais têm que encontrar a próxima vítima antes que ela morra. Tem uma vibe aí de Dan Brown nessa questão ali de tempo, né? De estar tudo na correria, de o assassino deixar pistas. Só que é numa Nova York, todos os cenários que o assassino constrói ali para as cenas do crime remetem à história da cidade de Nova York. Então é muito legal porque você aprende junto com o livro, sabe? Um pouquinho mais sobre a cidade. É um livro muito intenso porque isso se passa, eu acho que, se não me engano, o livro se passa em menos de 48 horas, porque eles encontram uma vítima, já acham as pistas e eles têm que achar o cara, senão o cara não vai parar, entendeu? Ele vai continuar matando mais gente. E as mortes, assim, são grotescas, bizarras, assim, um nível de crueldade, assim, realmente surpreendente. Então, esse livro, ele me lembra um pouco Dan Brown, nessa questão da correria, e me lembra muito Grau 26 por conta da perversidade do assassino. E Grau 26, eu já falei aqui num vídeo, que é um dos meus livros favoritos da vida de suspense policial. O Colecionador de Ossos ganhou meu coração, porque o detetive, ele é maravilhoso. Ele é aquele tipo de personagem meio House, sabe? Meio Dr. House, com The Mentalist.
Então ele é irônico e ele é extremamente inteligente, o cérebro dele funciona de jeitos diferentes. Então, assim, é muito, muito, muito bom. A escrita é muito boa. Eu dei 4 estrelas e meia, eu tirei meia estrelinha, porque teve um momento ali do livro que eu achei que o ritmo deu uma truncada, mas eu favoritei, porque esse livro é muito, muito, muito bom. O plot final é maravilhoso. Eu não tava esperando. Eu fui completamente, olha, levei uma rasteira porque eu não imaginava. Eu fui pega realmente de surpresa. É um livro muito bom. Eu já tô com muita vontade de ler todos os livros do autor e ele tem muito livro publicado. Então é isso. Já tem um novo autor queridinho de suspense policial e eu espero ter convencido vocês a ler O Colecionador de Ossos também. Depois de O Colecionador de Ossos, eu fui pra uma ficção científica. Eu li Jurassic Park. Eu descobri não faz tanto tempo que tem livro de Jurassic Park, né? E aí eu resolvi ler também, tá disponível no Kindle Unlimited, se eu não me engano, tá? Na edição da capa cor-de-rosa, que eu vou deixar aqui. Gente, olha, vocês me desculpem essa bateção, mas é que tá uma ventania aqui e os telhados aqui da vizinhança ficam batendo tudo, então por favor relevem, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto e quando der eu vou cortar esse barulho e vou falar de novo, mas como tá muito, vai ficar muito difícil de gravar, ficar parando toda hora, então... Mil perdões, tá? Bom, Jurassic Park é uma das adaptações literárias mais famosas que tem, né? Eu adoro o filme, eu acho muito legal. E aqui o livro não é diferente, né? Vai contar a história de um ricaço. Um velho branco ricaço. Que ele quer criar um parque de diversões / zoológico com dinossauros. Então ele compra uma ilha na Costa Rica, onde não tem legislação, digamos assim, para barrar ele do que ele quer fazer. Ele contrata uma porrada de gente, de geneticista, de biólogo, constrói umas super máquinas lá para decodificar DNA dos bichos. Então, assim, é um puta do investimento, é muita coisa, é muito caro e eles conseguem replicar e criar dinossauros do zero, né, digamos assim, pegando só DNA que tinha em amostras e completando o DNA que faltava dos dinossauros com outras espécies, e eles conseguem aí dar a vida a 15 espécies de dinossauro que eles vão deixar dentro dessa ilha e tentar fazer um parque temático. E o nosso livro vai ser num momento assim, o parque ainda não inaugurou, mas o velho lá, ele convidou uma galera para conhecer e ver o investimento que ele tá fazendo, né, ele já tem planos de expandir isso aí para outros pontos do mundo, na Europa, no Japão e tudo mais. Então é um investimento muito grande. E ele convida uma galera, uns cientistas, uma parte da família dele lá e tal, pra, digamos assim, serem as cobaias pra fazerem os primeiros passeios nesse parque. Só que, obviamente, que vai dar muita coisa errada. O começo desse livro, na verdade, é um pouquinho parado, tá? Os primeiros 20%, ele não fala logo de cara que tem dinossauro, sabe? Você vai descobrindo aos pouquinhos. Só que você já vai pegando umas pistas de que talvez esteja dando alguma coisa errada, né? Talvez não seja tão confiável assim. Você vai pescando essas coisas e nesses 20% o autor vai explicando muita coisa com base científica, tá? Então esse comecinho é um pouquinho truncado, assim, porque você vai ter que ler bastante explicação, né, de genética, de biologia. Eles ainda não chegaram na ilha, mas é uma parte importante para você entender o todo. E essa questão das explicações que o autor dá, mesmo no começo para explicar a ilha, quanto depois para falar o que deu errado, é muito legal. É super completo, assim, o cara realmente pensou em tudo. Eu não achei buracos na história, tá? De falar assim, nossa, mas ele falou uma coisa, mas aconteceu tal coisa, então não é possível. Não, tá? É muito interessante. E quando eles chegam na ilha, aí sim a história vai deslanchando. Então é muito legal, porque tem cenas de tensão, assim, exatamente igual ao filme, sabe? Que você fica com o cu na mão, pensando assim, meu Deus do céu, eu não queria ser essas pessoas, porque olha o tamanho desses bichos e tá dando tudo errado. É realmente tenso, tá? Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Eu achei a narrativa muito bem construída, mas eu senti falta de desenvolvimento de personagem. A gente tem muitos personagens legais, muitos personagens diferentes entre si, só que eu achei tudo muito superficial, sabe? Eu queria ter descoberto um pouquinho mais deles, até porque não foi todo mundo que saiu vivo dali, entendeu? Então eu queria ter entendido um pouco mais das motivações dos personagens, de como eles estavam se sentindo antes e durante toda essa coisa doida que aconteceu. Então eu acabei tirando uma estrela por conta disso. A narrativa, 100% muito bom, adorei, mas eu queria ter visto mais dos personagens, sabe? Principalmente dos personagens que eu mais me apeguei. Mas recomendo pra caramba. É um livro muito legal, é uma ficção científica muito bacana aí. Eu não sou, assim, muito experiente nas ficções científicas, né? Eu me considero aí iniciante para intermediário nas ficções científicas, né?
Mas essa aqui eu gosto bastante. Se você não é muito acostumado, eu acho que pode ser uma boa ficção científica pra você começar a se acostumar com o gênero, tá? Assim como eu ainda estou me acostumando, então leiam Jurassic Park, que vale muito a pena. Depois de Jurassic Park, eu li Vingança, da Victor Schwab, que é a continuação de Vilão. Essa aqui é uma continuação, gente, que assim, precisava? Não precisava. Porque eu acho que o primeiro livro, o Vilão, ele tem um final aberto, mas é um final aberto bom, tá? Eu gosto de finais abertos. Eu acho que o autor não precisa explicar tudo da história. Eu gostei bastante do livro, no sentido de gostar de revisitar a história, tá? Tem personagens aqui que eu gosto muito, principalmente o Victor, que é um dos protagonistas, e a Sydney, que é uma coadjuvante, mas que aparece bastante aqui. Eu li com muito saudosismo, sabe? Porque eu gostei pra caramba de Vilão, que eu li em janeiro. Gosto muito desse universo que ela criou aqui. Aqui a gente tem seres humanos que são chamados de extraordinários, que numa situação aí de morte, eles acabam voltando, seja ressuscitados por conta, né, que foram resgatados por médicos e tudo mais, ou passar por uma situação de quase morte, basicamente, onde eles sentiram muito medo, eles acabam desenvolvendo poderes. E eu acho muito legal porque a Victoria Schwab foi muito criativa pra criar tanto essas situações dessas mortes quanto esses poderes, né? Porque os poderes sempre são relacionados a como a pessoa morreu e como ela era antes de ter morrido. Então é muito legal ver essas relações, eu acho isso incrível. A escrita dela é maravilhosa, você não consegue largar uma escrita fluida. Eu gosto muito dos diálogos, gosto de desenvolvimento de personagem, mas é o famoso, não precisava dessa continuação, tá? Esse livro aqui, eu acho que ele poderia ser até menor do que ele é. Porque tem personagens que aparecem aqui e no final do livro você fica... Por quê? Por que esse personagem existiu? Não contribuiu com quase nada na história, entendeu? Então é um caso complicado, tá? De continuação, porque não precisava. É bom pra quem é fã, né? E voltar pra esse universo e voltar pros personagens... assim, pro enredo em si não faz muita diferença, sabe? Eu acabei dando 3 estrelas e meia por conta disso. Eu acho que assim, se você amou Vilão, se você gostou muito pra caramba, achou um livro legal, compensa você continuar, porque é aquela coisa de você revisitar os personagens, é como se a história durasse mais tempo pra você. Mas se você achou Vilão mediano, ou não gostou tanto assim, ficou satisfeito com o final, não vejo por que você ler Vingança. E aparentemente vai ter mais um livro, a Victoria Schwab vai transformar isso numa trilogia. De novo, ela fez mais um final aberto aqui, que dá pano de fundo. Achei que até que esse final deu mais pano de fundo para um terceiro livro do que o primeiro livro deu para esse segundo. Então assim, é um livro mediano, mas eu gostei de ler porque eu amo a Victoria Schwab. Eu acho que se ela escrever qualquer bosta eu vou gostar, porque eu gosto muito da escrita dela. Acabei dando 3 estrelas e meia, não foi um livrão, mas foi uma experiência legal de ter aí no meu mês de outubro. Então, é isso aí. Depois de Vingança, eu desencalhei um livrinho que tava parado na minha estante há um tempo. Eu acho que fazia um pouquinho mais de um ano que tava parado na minha estante. Que é Seres Mágicos e Histórias Sombrias, que é uma coletânea de contos e histórias de terror. Se não me engano, quem fez essa coletânea foi o Neil Gaiman. Todos os contos foram escritos no mesmo ano, então provavelmente ele falou com os autores, imagino eu, né? Falou que tava com pretensão de criar uma antologia, e eles escreveram especificamente para esse livro aqui. Antes de falar sobre o livro em si, eu preciso falar sobre essa edição, porque esse é um dos livros mais lindos e maravilhosos da minha estante. Olha essa capa, gente, fala sério. Gente, é muito lindo mesmo. E por dentro, assim, a edição é maravilhosa, a Darkside arrasa muito. O único defeito, assim, que eu vejo na Darkside é que eu acho a diagramação um pouquinho apertada. Eu acho que a letra podia ser um pouquinho maior, espaçamento, sei lá. Mas esse livro aqui vai ter uns 27 contos, mais ou menos. Dá menos de 30, mas dá quase 30, tá? Então tem conto de tudo que é tamanho. Tem contos de menos de 10 páginas, tem contos de 30 páginas, tem contos de 12 páginas. E de vários autores famosos. Aqui a gente tem conto do Peter Straub, que é um autor famoso aí, que já escreveu livros com Stephen King, por exemplo. Tem do Joe Hill, que é filho de Stephen King. Tem do autor de O Clube da Luta, da autora de O Castelo Animado. Então, assim, é muita gente grande. E tem um conto do próprio Neil Gaiman aqui dentro. Eu já falei uma vez que é complicado dar nota pra livros de contos, porque é muito difícil você gostar de todos. Então, assim, raramente eu dou, sei lá, 4 estrelas pra um livro de contos, tá, gente? Principalmente quando são muitos contos igual esse aqui.
tá? Então eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque, como eu falei, tem contos que me agradaram muito, tem contos que foram ok, tem contos que eu não gostei. Então, numa média, eu acabei dando 3 estrelas e meia pra esse livro. Mas eu deixo aqui a minha indicação mesmo assim, porque eu acho que pra quem tá começando a ler terror, é interessante ler uma antologia, porque você vai se conhecer. Porque numa antologia, a gente tem vários estilos de escrita, vários estilos de terror e horror, né? Pra você conhecer, então aí você começa a entender. Ah, eu prefiro suspense mais psicológico, eu prefiro um terror mais com monstro, fantasma, essas coisas assim, então você vai se conhecendo, então eu acho muito legal. Eu acho que esse aqui é uma boa porta de entrada pra você que tá lendo terror, sabe? Meus 2 contos favoritos foram Pesos e Medidas, da Jodi Picoult. Eu nunca dei muita bola pra essa autora, mas eu sei que a Pan Gonçalves fala muito dela, gosta muito. E, gente, o conto dessa mulher aqui era curtíssimo. Eu chorei, sei lá, na 3ª página. E no final do conto eu estava horrorizada. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa, grifei horrores. Não sei, eu pensei assim, se um conto dela fez isso comigo, que um livro inteiro não vai fazer. Então fica no ar aí, tá? Mas eu gostei pra caramba. E outro conto que eu gostei muito foi O Terapeuta, que é do Jeffrey Deaver, que é o autor de Colecionador de Ossos. É um dos maiores contos do livro, mas é um conto muito bem desenvolvido e que, caramba, eu não esperava aquele final de jeito nenhum. Então, assim, como eu falei, é um livro que vale muito a pena ler. Então eu gostei bastante desse livro aqui, apesar da nota, né, que foi essa média aí dos livros dos contos que eu gostei e que não gostei, mas foi uma experiência bem legal. Esse é o tipo de livro aqui que você não pode querer ter pressa de ler, tá? Eu acabei não intercalando ele com outros livros, mas eu acho que eu deveria ter feito isso, eu acho que eu teria aproveitado melhor. Então tenha paciência, tá? Não tenha pressa de ler, aproveite a sua leitura, que você vai gostar bastante. Obviamente, eu não poderia passar o mês de outubro sem ler um livro do Stephen King, né? E eu acabei lendo A Pequena Caixa de Gwendy, que ele escreveu junto com o Richard Chizmar. Esse aqui é um livro muito curtinho, gente. Olha só, ele tem menos de 200 páginas. Ele vai contar a história da Gwendy, que é a nossa protagonista. A Gwendy, no começo do livro, ela é uma menina de 12 anos. Ela acabou sofrendo bullying na escola por conta do peso dela. Então ela tá se esforçando pra melhorar a imagem dela por conta do que ela passou no ensino fundamental, pra que isso não se repita no ensino médio. Então, aqui, esse livro se passa em Castle Rock, que é a mesma cidade de Trocas Macabras que eu li recentemente, tá? Então ela acaba usando o cenário ali, né, de Castle Rock, principalmente uma escadaria que tem lá, que é uma escadaria que chama de escadaria suicida, porque umas 2 pessoas se suicidaram nessa escadaria, ela fica na encosta de um penhasco, né? Então ela acaba subindo e descendo essa escada aí pra emagrecer. E num dia ela tá subindo a escada e no final da escada, assim, sendo um pouquinho, você chega no parque da cidade, né? Num dos parques. E aí tem um homem, que é esse aqui da capa, de terno, né? Sobretudo e tal, com um chapéuzinho. E ele começa a conversar com ela. E no começo, obviamente, ela fica meio assim, né? Porque é um cara estranho, que ela não conhece. Eles falam o nome um pro outro e tal, e ele dá de presente pra ela uma caixa, que é a pequena caixa de Gwendy, né? Ele fala que essa caixa agora é dela, que ela tem que cuidar dessa caixa, e essa caixa faz coisas diferentes, tá? Quando ela aperta uma alavanca na caixa, sai um chocolatinho no formato de algum animal. Ela come esse chocolate, é o melhor chocolate que ela já comeu na vida dela, só que ela não sente mais vontade de comer doce depois. E ela só sente daí vontade de comer comida mesmo, sabe? Não tem vontade de comer porcaria. Então essa caixa ajuda ela a emagrecer, vai ajudar ela a emagrecer. E também, se ela aperta a alavanca, de vez em quando sai uma moeda de prata muito antiga, que cada uma valeria na época, sei lá, uns $700. Então essa caixa dá isso pra ela, como se fossem presentes. Só que essa caixa tem alguns botões em cima que não devem ser apertados, né? Ele não fala exatamente o que acontece, mas cada botão representa um lugar e ela sabe que provavelmente se ela apertar um desses botões vai dar merda, tá? E esse cara acaba sumindo e ela fica com essa caixa, ela fica um pouquinho obcecada por essa caixa no começo. Só que essa caixa tá melhorando pra caramba a vida dela, então ela consegue emagrecer, a pele dela fica bonita. Os pais dela, que estavam prestes ali a se tornar alcoólatras, param de beber. Então ela vira uma menina mais ou menos popular na escola. Então, assim, a caixa está ajudando a vida dela no geral e ela sabe que é a caixa. Só que ela acaba desapegando um pouco, assim, com o passar dos anos, porque a gente vai acompanhar a Gwendy aqui por mais ou menos 10 anos da história dela. E ela acaba, por exemplo, antes ela comia o chocolatinho todo dia, e ela começa a comer uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e vai manter nesse ritmo. Só que é claro que tudo tem um preço, né, gente? E coisas ruins vão acontecer com ela, até que, né, ela tem que ver o que ela vai fazer com essa caixa e tal.
O final, assim, me surpreendeu. Não é um livro maravilhoso, tá? É um livro 4 estrelas, tá? É um livro gostoso de ler, que te surpreende, que acontece umas reviravoltas aqui que realmente você não pensaria, mas que são consequências do uso da caixa, então fazem sentido, sabe? Eu achei que a escrita foi bem legal, eu não sei como que esses dois aqui se organizaram, se cada um escreveu um capítulo, como é que foi, tá? Mas gostei dessa parceria, achei que foi um livro bem legal. E tem continuação, saiu continuação esse ano. Eu não sei do que se trata a continuação, porque esse livro eu achei que ele se fechou muito bem. Mas eu tenho curiosidade, porque eu acho que esse carinha aqui vai estar envolvido na continuação também. Vamos ver aí, né, o que vai rolar. Mas gostei da experiência, é um livro curtinho. Você pode provavelmente comprar numa promoção, assim como eu comprei, porque geralmente ele tá caro, pelo tamanho do livro, né? Vamos lá, vou esperar entrar na promoção a continuação pra eu comprar. O último livro do mês de outubro foi Para o Lobo, da Hannah Whitten. Essa aqui é uma fantasia mais adulta, não é uma fantasia tão adolescente. E aqui a gente vai ter um mundo que... Vamos ver se eu consigo explicar direito a história desse universo aqui. Vamos dizer que há muitos e muitos anos atrás, essa terra toda estava tomada por monstros, e aí 5 reis vão para uma floresta e eles rezam aos deuses e falam assim, e pedem por favor, nos acolham um dos monstros e nós daremos tudo que vocês quiserem. E a floresta atende o pedido, só que a floresta acaba, digamos assim, gastando toda a magia do mundo, daquele mundo, para aprisionar os monstros dentro dela, e os reis acabam ficando presos lá dentro também. E aí, atualmente, as pessoas desses reinos, elas sacrificam as segundas filhas para essa floresta, pro lobo. Porque o lobo, ele é uma figura que também, digamos assim, você nasce para cumprir este papel de lobo, e o lobo é o guardião dessa floresta. E aqui na cultura deles, se um casal da realeza tem 2 filhas, a segunda filha vai ser sacrificada para o lobo. Então eles dizem que a primeira filha é para o trono, né, ela que vai assumir a liderança, e a segunda filha é para o lobo. Um sacrifício para que, se o lobo ficar agradado, digamos assim, ele vai libertar os reis, que seriam os deuses aí deles. Então, essa é a mitologia do mundo, digamos assim, e a nossa protagonista é a Rhaegarys, e ela é uma segunda filha, e no começo do livro ela está prestes a ser sacrificada, a ser abandonada lá na floresta para o lobo. Só que a gente vai acompanhar essa história e a gente vê que as coisas não são tão preto no branco assim como o pessoal acha. Então ela vai descobrir muitas verdades que ninguém sabia, ninguém fora da floresta sabe, tá? Sobre o lobo, sobre a floresta, sobre os reis. Tem uma visão, ela tem essas verdades, né, e tudo que tá acontecendo, e ela... Nossa, é muito difícil contar essa sinopse sem falar spoiler, tá? Mas é basicamente isso, ela vai ver que as coisas não são como parecem ser, como dizem que é, como acreditam ser, e ela tem que dar um jeito de proteger a galera, que tem muita merda acontecendo, e aí vai ter reviravolta, vai ter um monte de coisa e... Acho que meu almoço chegou. Então esse foi um livro, assim, diferente, eu gostei muito dessa premissa, eu achei um tanto original, sabe? Pelo final do livro, eu suponho que o próximo livro seja sobre a primeira filha, a irmã da Rhaegarys, que ela, né, tá aí pra se tornar rainha. Então, eu achei legal esse conceito, mas eu não achei tão bem executado assim. A escrita da autora é boa. É uma escrita legal, os diálogos são legais, mas sabe quando você sempre fica com aquela sensação de que você tá esperando mais? Eu fiquei com essa sensação boa parte do livro, do tipo, tá, mas e aí? E agora, o que vai acontecer, sabe? Tem algumas revelações e tal, mas que eu não achei tão impactantes assim. E eu sempre ficava com essa sensação de mais e mais e mais, sabe? Então, assim, ainda não sei se eu pretendo ler a continuação, mas caso... provavelmente vai ser uma duologia, tá? Se for cada livro de uma filha, então... Se for duologia, quem sabe eu leia, pra ver se tem essa... isso que eu tô esperando que tenha. E, enfim, eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro por conta disso. Eu achei um livro bem escrito, eu achei um livro, de certa forma, original, mas não sei se foi tão bem executado assim, não foi o que eu esperava. Muito bem, esses foram os livros que eu li, então, se não me engano, foram 7 livros lidos no mês de outubro e eu li 3 mangás. O primeiro deles foi o volume 3 de Inuyasha, que é uma das minhas histórias favoritas, queridíssimas, que marcaram demais a minha infância. E eu acho que eu nunca falei a sinopse de Inuyasha por aqui, então eu vou tentar resumir. A nossa protagonista é essa menina aqui, tá? A Agome. Ela é uma menina que tá no ensino médio e a família dela herdou um templo shintoísta. Eles moram ao redor ali de um templo, né? Tem uma casa ali no terreno do templo, porque esse templo foi passando de geração em geração até chegar ali na família dela.
E teve um dia que ela vai perto de um poço que tem nesse templo, sai um monstro, pega ela e puxa ela pra dentro do poço. E aí, com uma magia que ela nem sabia que ela tinha, ela acaba conseguindo se desvencilhar desse monstro. E quando ela sai do poço, ela volta, tipo, 500 anos antes, tá? Então ela volta no tempo. E aí ela descobre que ela, na verdade, é uma reencarnação de uma sacerdotisa daquela época, tá? Que acabou reencarnando ali 500 anos depois. E essa sacerdotisa da época, que quando ela volta ao passado já morreu, ela era guardiã da Joia de 4 Almas, que é uma joia que dá muito poder a monstros, que eles chamam de yokais. Então os yokais ficam muito fortalecidos, é uma joia muito poderosa que ninguém consegue destruir. Então essa sacerdotisa guardava essa joia para que nenhum monstro usasse ela pro mal. Ela acaba descobrindo que a joia renasceu com ela 500 anos depois e que ela acabou levando de volta para aquela época, entendeu? Ela só faz cagada. E aí, pra piorar a situação, tem um pássaro que acaba pegando essa joia e ela vai atirar nesse pássaro com arco e flecha, ela meio que erra e ela atira na joia. A joia se fragmenta em 15 milhões de pedacinhos e se espalha pelo mundo. Aí, pelo Japão, né, feudal daquela época. Então, ela tem que voltar ao passado e ficar lá para juntar os pedacinhos dessa joia, porque não tem mais guardião da joia e ela é quem consegue controlar, guardar essa joia e tal, então ela vai ter que fazer isso. Então, basicamente, essa é a sinopse. O Inuyasha, que é o protagonista que dá o nome ao mangá, vai ajudar ela. Ele é um meio yokai, então o pai dele é yokai, a mãe dele é humana. E ele pode tanto usar a joia, se ele quiser, pra virar humano, quanto pra virar um yokai completo. Então ele vai ajudar a Agome com o interesse próprio de conseguir a joia pra ele, tá? Mas ela consegue controlar ele de um jeitinho ali e meio que usar a força dele pra juntar a joia completa. Então essa vai ser a aventura dos dois aí no Japão feudal, atrás dessa joia, enfrentando vários monstros. Eu amo essa história porque eu acho que ela explica muita coisa do Japão, da cultura shintoísta, do que eles acreditavam. Então assim, eu acho uma história única, maravilhosa, que marcou demais a minha infância. Então tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu ainda tenho que ler o volume 4 e... ai, muito bom. Leia o Inuyasha, por favor. E eu também li Tommy, que eu vou tirar aqui do fundo. Eu li os volumes 1 e 2 de Tommy, do querido Junji Ito, que é um dos maiores nomes aí do terror japonês. A Tommy, ela não dá pra saber se ela é uma entidade, se ela é uma criatura, o que ela é. Mas ela é uma moça muito bonita. Ela foi inspirada, provavelmente, no Conto das Sereias, tá? Porque ela é uma moça maravilhosa. Aí os homens ficam apaixonadíssimos por ela, meio obcecados, fazendo tudo que ela pedir. Eles ficam maníacos. Só que, ao mesmo tempo, pra ela é péssimo, porque chega um ponto que eles sentem vontade de matá-la, como se fosse pra se libertar dessa maldição, sabe? Então ela é constantemente morta por os homens que amam ela, só que ela sempre renasce. Então é um mangá bizarríssimo, tá, gente? Se você não é acostumado, cuidado. Não é o livro mais forte dele, pelo que me falaram, não é o mais grotesco nem nada, mas já é muito forte pra quem não é acostumado com esse tipo de gênero, tá? Porque o livro você tem que imaginar, mas o mangá, a imagem tá ali pra você. Então ela pode ser muito forte pra algumas pessoas, tá? E é muito bizarro, porque ela volta de uns jeitos muito estranhos, muito... Eu gostei, mas não amei, tá? A famosa frase, gostei, mas não amei. Eu daria umas 3 estrelas e meia, 4 estrelas, tá? Pra história. Gostei, mas não achei assim, uau, não amei de paixão. Tenho vontade de ler outras coisas do Junji Ito pra ver se eu gosto mais. Mas é uma história interessante, tá? Se você tem curiosidade, eu acho que é um bom livro de entrada pro Junji Ito, porque ele é mais longo, então você conhece mais essa criatura aqui. Mas é aterrorizante, o final é muito bom, o final é aberto e você fica aí com o... né, já sabe. Então, gostei da experiência, tá? Não me arrependo de ter lido, né? São mangás grandes, tá vendo? Mas a edição da Pipoca Nankin tá maravilhosa, que deixa super gostoso de ler. Então, recomendo aí pra quem quer conhecer o Junji Ito, tá? Então, se você já leu, deixa aqui nos comentários. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Essas foram todas as minhas leituras do mês de outubro. Deixa o seu like, porque olha, eu tô gravando faz bastante tempo e agora eu tô morrendo de fome, ok? Então, por favor, não esqueçam que semana que vem a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um beijo. Tchau! Tem mais um livro. Ah, tem vingança também, né? Ih, caralho. Vou ter que subir na cama. Tá, tudo certo. Ninguém caiu, ninguém morreu. Isso. Logo depois eu já quis entrar no rima. Socorro. Jurassic Park é
Calma. Falei certo, né?